Olá, amigos da Rádio Verde Oliva FM, você acompanha este programa pela FM 98,7 em Brasília e também via internet no www.verdeolivafm.exercito.gov.br. E é com muita satisfação que vamos destacar o Colégio Militar de Porto Alegre. Eu sou o Leandro Olegário, jornalista e ex-aluno do CMPA. E quero convidar você a conhecer e se aprofundar sobre a história deste secular estabelecimento de ensino e, por consequência, descobrir a participação direta dos seus integrantes na construção da sociedade em cada tempo. Nas décadas de 70 e 80 do século XIX, alunos, professores e instrutores da Escola Militar, direta ou indiretamente, tiveram participação ativa em questões ligadas à abolição da escravatura e à proclamação da República. Um exemplo é a Lei Áurea, que teve como redator o então Marechal José Antônio Corrêa da Câmara, integrante do Colégio Militar de Porto Alegre. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul surge também sob influência de integrantes do CMPA, como destaca o oficial de comunicação social da instituição, Coronel Leonardo Araújo. Em 1896, 5 tenentes professores, junto com o capitão Parobé, fundaram a Escola de Engenharia, que depois, com o passar dos anos, viria a se tornar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos campos do tradicionalismo, o Major Cecimbra Jacques, sem dúvida nenhuma, acaba sendo um dos precursores nessa área, né? É verdade, Leandro. Em 1898, o Major Cecimbra Jacques, ele era um major de cavalaria, né? Já era um estudioso dos usos e costumes do Rio Grande do Sul. E em 1898 funda então o Grêmio Gaúcho. O Grêmio Gaúcho era uma entidade dedicada ao culto do tradicionalismo e é considerada a primeira entidade representativa da cultura gaúcha fundada no Rio Grande do Sul. Ou seja, aqui no velho Casarão da Várzea nós temos orgulho de dizer que nasceu o tradicionalismo organizado, digamos assim. Quando se fala que o Colégio Militar de Porto Alegre é o colégio dos presidentes, não é um rótulo em vão. Absolutamente. Nós nos orgulhamos de termos no rol dos ex-alunos 7 ex-presidentes da República: Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, João Figueiredo, Humberto de Alencar Castelo Branco, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e Arthur da Costa e Silva. E além disso, nós brincamos dizendo que na República do Brasil houve apenas 3 primeiros ministros e 1/3 deles foi ex-aluno do colégio. Brochado da Rocha foi ex-aluno aqui também, foi um dos 3 primeiros ministros que houve na República. Além disso, tivemos também um vice-presidente, Adalberto Pereira dos Santos, e expressões máximas em vários campos civis, como Mário Quintana, o nosso poeta maior no Rio Grande do Sul, né? E o artista plástico Vasco Prado também, a maior expressão em artes plásticas no Rio Grande do Sul. E uma curiosidade é que os dois publicaram as suas primeiras obras na revista Ileia. O Mário Quintana publicou as primeiras poesias aqui em 1922. E o Vasco Prado, como escultor e gravurista, em 1935, ele publicou uma gravura sua, a revista Ileia publicou uma gravura sua na sua capa. Então, os 2 primeiros trabalhos publicados, tanto do nosso poeta maior como do nosso artista plástico maior, foram na revista Ileia, que existe desde 1922. E o futebol porto-alegrense, o futebol gaúcho também não escapa dessa trajetória exitosa, dessa participação pioneira dos alunos e instrutores, professores do Colégio Militar. É verdade. Em 1910, aqui funcionava a única escola de formação de oficiais do Brasil. Um pouco antes, em 1904, havia havido a revolta da vacina, a escola militar da Praia Vermelha tinha sido fechada e os cadetes vieram para o Rio Grande do Sul. E ocorreu um fato que ficou conhecido aqui em Porto Alegre como a invasão dos cadetes, né? Além dos que já existiam aqui, no Casarão da Várzea, ainda vieram 300 cadetes do Rio para cá. Bueno, então, em 1910, o time da escola de guerra, o nome dele era Militar Futebol Clube. Esse time competiu quando foi fundada a Liga de Futebol de Porto Alegre. E o primeiro campeonato da cidade
primeiro campeonato organizado da cidade, foi vencido pelo Militar Futebol Clube, isto em 1910. Mas ainda um ano antes, em 1909, o Internacional, o Esporte Clube Internacional, tinha sido fundado e o primeiro jogo dele foi contra o Militar Futebol Clube e deu empate. E o Internacional então pediu revanche, 2 meses depois houve a revanche e o Internacional ganhou por 2-1. Então isso está registrado na história do futebol como a primeira vitória do Internacional, casualmente sobre o Militar Futebol Clube. Hoje, o Casarão da Várzea, como também é conhecido, possui 95 anos de tradição como colégio e 124 anos como escola. O Colégio Militar de Porto Alegre tem cerca de 1.000 alunos. Desse total, 57% deles são meninos e 43% são meninas. O ingresso normal acontece na 5ª série do ensino fundamental e na 1ª série do ensino médio, através de concurso público aberto a toda a população. Em face do caráter assistencial da norma legal que rege todo o sistema Colégio Militar do Brasil, os militares transferidos para a sua área de abrangência têm direito a pleitear matrícula direta para seus dependentes, submetendo-se, porém, à existência de vagas. O colégio possui 120 professores, dos quais 65 são civis concursados e 45 são militares. Dos militares, 38 foram formados por faculdades civis e, após alguns anos de cátedra civil, prestaram concurso para o quadro complementar de oficiais, para exercer funções de magistério no Exército. Um dos professores civis é Carlos Alberto Herédia, que há 29 anos dá aula de matemática no colégio. Num determinado momento, observei uma chamada no jornal para um concurso público em 1979 e aí eu resolvi testar minha própria capacidade para ver se isso era possível. E, para minha surpresa, entre os candidatos selecionados, eu fui o primeiro. E, aliás, tinha uma única vaga. Nesse sentido, ao longo dos 29 anos, tem alguma história que mais marcou ao longo de todo esse período? Foi ter sido professor dos meus filhos, aqui dentro do próprio Colégio Militar. Foi uma experiência fora do comum, onde eu pude perceber a posição deles em saber separar o pai do professor, a responsabilidade que eles assumiram em relação a isso e a postura idônea e correta durante todo o tempo que isso aconteceu. Então essa, para mim, foi a experiência mais marcante da vida como professor. É no vestibular que o colégio possui dos maiores destaques na sociedade gaúcha. Os formandos têm o mais alto índice percentual de aprovação no vestibular da URGS entre as escolas de Porto Alegre. 42% em 2005, 44% em 2006 e 44,79% em 2007. Entre os colégios militares, é um dos que proporcionalmente tem obtido os melhores resultados no exame para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Também é uma das poucas escolas gaúchas a aprovar alunos para o Instituto Militar de Engenharia, para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, para a Academia da Força Aérea e para a Academia Militar das Agulhas Negras. E em 2007, a instituição já teve a satisfação de ver 3 alunos receberem medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do Ensino Público. Na última edição, a vencedora foi a aluna Marcela Lopes, mesmo enfrentando um tratamento para leucemia. Ela tem 12 anos e está na 7ª série. Algumas colegas mandavam material quando eu não podia vir para o colégio. E o que eu não entendia, eu perguntava ao meu pai me explicava e eu estudava também enquanto eu estava fazendo aplicações, enquanto eu estava fazendo as aplicações, eu pegava os livros e começava a estudar. Quando eu tinha prova, normalmente no dia de prova, eu tinha que fazer a aplicação de manhã e de tarde tinha prova, então durante a aplicação eu ficava estudando. E sempre teve facilidade nos estudos? Sempre não, mas na maioria das vezes sim. E também participou da Olimpíada Brasileira? De matemática das escolas públicas. Bom, primeiro eu fiz ano passado, em 2006, eu fiz a Olimpíada do Colégio Interno e não ganhei nada. Só que aí eu não sabia que tinha essa Olimpíada das Escolas Públicas, mas já como eu tinha participado da interna, me inscreveram automaticamente. E aí disseram que eu tinha que fazer a prova. Aí eu fui lá e fiz a prova. Eu fiz uns exercícios antes lá no site da UBMEP, eu procurei lá os exercícios e aí fui bem na prova. Ou seja, o resultado foi a medalha de ouro. Sim, foi. Eu até não esperava. Já a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática veio através do aluno Daniel Bosley, da 7ª série. O garoto de 12 anos fala da facilidade em lidar com os números. Desde quando eu era bem pequenininho, os meus pais sempre se preocupavam muito com educação e essas coisas, né?
Daí eu sempre estava um pouquinho à frente, né? Quando eu tive os primeiros contatos com a matemática, né? Foram muito bons. Daí eu gostei muito e daí comecei a me aprofundar. Daí quanto mais eu me aprofundava, mais eu gostava. Daí eu fiquei com essa facilidade, né? Tem mistério a matemática? Os mistérios que aparecem eu gosto de desvendar, né? Que é um passatempo para mim. Matemática é um passatempo para mim. Agora, algumas informações que explicam o porquê dos resultados tão hesitantes em diversas áreas. Mais de 50% dos professores são mestres ou doutores. A estrutura de ensino contempla um criterioso planejamento e organização do ano letivo e das avaliações. As provas bimestrais são confeccionadas pelos respectivos professores, mas passam por mais 5 análises, do chefe de subseção, chefe de seção de ensino, chefe da seção técnica de ensino, subdiretor de ensino e diretor de ensino. No final do processo, a prova não é apenas responsabilidade do professor, mas sim do colégio militar. No batalhão escolar, os alunos têm uma classificação hierárquica de grau e a legião de honra para a qual são convidados os que mais se destacam em comportamento, procedimentos e aplicação. A adoção de uniforme para todas as atividades possibilita que os alunos se destaquem apenas pelo que verdadeiramente são e não pelo que vestem ou ostentam. A carga horária anual é superior à mínima estabelecida pelo MEC. Além dos conteúdos disciplinares, são oferecidas ao aluno atividades extra-classe, como astronomia, coral, banda de música, teatro, clubes de disciplinas como matemática, história, literatura, ciências e filosofia. Além dos grêmios socio-recreativos, é incentivada a participação em Olimpíadas educacionais, como astronomia, física, biologia, matemática e a prática de esportes. É lá na seção de educação física que há 36 anos atua o professor Clóvis Rodrigues. É raro encontrar um aluno nosso que esteja mal lá fora. Acho que nem existe, não sei de nenhum. Então, em princípio, todos aqueles que passaram por aqui, concluíram o ano aqui, foram para a faculdade ou que foram para a AMAN, que a gente encontra hoje, estão com a vida feita, realizado. Muitos que foram meus alunos até já na reserva, né? Já passaram todo o tempo de serviço e já estão em casa e eu ainda estou aqui. Tanto que quando a gente tem aquelas reuniões aqui no colégio, ele falou, Rodrigues, ainda está aqui? Eu digo, vamos tentando continuar mais um pouco. Então, o pessoal que já foi meu aluno, que já saiu do colégio, né? Já saiu do colégio há muito tempo, já se aposentou, já foi para a reserva, se fosse militar, e vem aqui e ainda me encontra como professor no colégio. Então é comum, né? O pessoal todo vem a mim, isso aí deixa a gente feliz, né? Quando o pessoal reconhece e vem procurar e conversar. Então é gratificante. Coronel Leonardo Araújo. Existe uma fórmula para todo esse sucesso que acaba resultando bem nas outras Olimpíadas e na participação sempre exitosa em concursos e em competições? Fórmula, Leandro, não existe. Eu poderia dizer que 2 palavras definem essa soma de resultados: comprometimento, por um lado, e amor ao que se faz. Então, aqui os profissionais são realmente comprometidos, têm amor àquilo que fazem e nós fazemos de uma maneira organizada. E agora do que o pessoal faz de ter sido aluno e ter retornado em 1992 na condição de professor, como é que é esse retorno ao colégio? É verdade, é uma experiência interessante você retornar como professor após ter sido aluno, né? Mas tenha certeza que, para mim particularmente, eu costumo dizer isso aos meus ex-alunos pelo Orkut, o MSN, enfim, pelas formas de contato que a gente tem, eu aprendi com eles bem mais do que eu considero ter ensinado, né? Porque com um aluno você tem um feedback imediato, um retorno imediato para o seu desempenho. Então, se você consegue colaborar com aquela pessoa de maneira que ela cresça, isso te dá uma tamanha satisfação, meu amigo, que não há dinheiro, não há um valor material que te recompense por isso. Não me imagino fora da vida militar e fora do colégio militar. Como eu te disse, aqui nós temos recompensas subjetivas que nada material pode pagar. Eu agradeço a entrevista, agradeço à Rádio Verde Oliva a oportunidade também de colocar o Colégio Militar em destaque. Para nós é uma grande satisfação que ela tenha apresentado. Mas antes de encerrar a entrevista, eu me permito roubar de maneira figurada aqui o microfone de você e entrevistá-lo
como ex-aluno, porque nós vimos aqui os professores, os alunos e outros profissionais, mas gostaríamos de saber, então, de você como aluno. Agora, ex-aluno, radialista, um brilhante jornalista já reconhecido no Rio Grande do Sul. Então, nos conte alguma coisa, Leandro. Você se formou em que ano? Como é que foi a sua trajetória como aluno e depois como ex-aluno, profissional, agora um radialista já bastante, como eu disse, bastante conhecido? Parece mais fácil fazer pergunta do que responder. Mas, nesse sentido, eu lembro como se fosse ontem, conto para os meus amigos que não estudaram no Colégio Militar, como é que foi a minha passagem. Eu sempre lembro dos meus pais, estavam na 4ª série, estudava numa escola estadual, e eles me perguntaram se eu tinha vontade de estudar no Colégio Militar. E eu não fazia a menor ideia do que me esperava, de como é que era o Colégio Militar. Eu só lembro que eu falei para eles, assim, tanto para o pai quanto para a mãe, disse assim, se eu não gostar, eu posso sair? E eles disseram, pode. E na realidade eu acho que essa possibilidade de eu não gostar, de me permitir desistir ou sair, fez com que eu me encantasse, fez com que eu adorasse e vivesse os melhores anos da minha adolescência, o auge da minha adolescência aqui dentro do Colégio Militar. Acabei entrando em 93, saí em 2000 e tive a oportunidade de fazer grandes e inigualáveis amigos aqui dentro. E como ex-professor da tua época, eu sou testemunha de que tu foste uma das figuras ícones aqui no colégio, apresentador dos nossos festivais, enfim. Mas, Leandro, antes de finalizar, nós gostaríamos de te consultar. Há uma curiosidade muito grande, nós sempre dizemos que, como eu disse há pouco tempo atrás, nós procuramos ensinar aos nossos alunos bem mais do que os conteúdos, né? Procuramos transmitir-lhes noções de ordem, disciplina, respeito, esses valores morais e afetivos que a vida cidadã cobra depois às pessoas. Então, o que tu, como agora ex-aluno, tu pode nos falar a respeito? É importante realmente esse aprendizado? Com certeza. Às vezes a gente não dá valor à questão de limpar sempre o sapato, a fivela, de cortar o cabelo a cada X tempo, de andar sempre bem uniformizado, com roupa passada. Às vezes a gente acha que é uma mera exigência do Colégio Militar, mas quando a gente sai daqui e enfrenta um mercado de trabalho competitivo, enfrenta uma realidade que é bastante complicada e acirrada, principalmente no campo profissional, a gente acaba se dando conta e vendo quão importantes foram essas lições, assim. E se tivesse uma palavra para sintetizar a passagem pelo colégio, seria, acho, dedicação, porque eu consegui aprender aqui que a gente dedicando, se empenhando, não existe nada que seja impossível. A gente acaba conseguindo atingir nossos objetivos com respeito, com hierarquia, e isso acaba fazendo uma diferença enorme na sociedade lá fora. Mas o caminho é seguir em frente e os projetos não param. Em 2008, um aluno que passou pelo casarão da Várzea entre os anos de 1965 e 1971 vai partir para uma aventura. O coronel Irã Reis de Silva, que voltou há 7 anos para o CMPA como professor, vai desvendar o norte do país a bordo de um caiaque. Com essa intenção de descer Rio Solimões, o Amazonas, de caiaque a partir de outubro do ano que vem. Como ficou um projeto multidisciplinar, então fazendo parte de um projeto do Colégio Militar, seria a intenção de todas as disciplinas fazerem parte. Todas as disciplinas e mais 2 clubes, clubes de matemática e clube de astronomia. Então, cada cadeira já orientou o que ela precisa de informações, etc. Nós desceríamos entrevistando os ribeirinhos e nessa entrevista coletaríamos informações relativas à história e geografia. Como é que o coronel Irã conseguiria imaginar se não tivesse estudado no Colégio Militar de Porto Alegre? Na época era um desafio muito grande, né? O pai era militar, eu já tinha tentado entrar no colégio, naquela época a gente prestava, mesmo sendo filho de militar transferido, tinha que prestar concurso. Eu já tinha feito concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, não tinha sido aprovado, né? Então eu tinha estudado no colégio no interior de São Paulo, com uma série de dificuldades, não tinha conseguido. E quando o pai foi transferido para Porto Alegre, eu tinha cursado um bom colégio no Rio de Janeiro e consegui entrar. Então era a realização de um sonho do meu pai e um sonho meu. E fica por aqui este programa que buscou fazer um recorte no passado e no presente, projetando o futuro do Colégio Militar de Porto Alegre. Você pode acessar o site pelo www.cmpa.che.br ou ainda entrar em contato pelo e-mail cmpa@cmpa.che.br. Fiquem na Rádio Verde Oliva FM e até a próxima.